Eu aqui chegando com um assunto muito sério. Hoje a gente vai conversar com uma coisa não tão agradável. Nós vamos falar sobre violência e maus tratos, que é uma situação, infelizmente, um pouco corriqueira entre os nossos pacientes, né? Principalmente pacientes que têm um certo grau de incapacidade, né? Que necessitam, que dependem de outras pessoas, como os idosos, como algumas crianças. E aí é um tema muito importante, porque nós, como cuidadores, podemos estar sim lá presenciando essa situação. E até, por que não, infelizmente, praticando esses atos de violência. Nós temos aí muitas e inúmeras denúncias de cuidadores que praticam violência contra o seu paciente. Então, a importância da gente discutir esse tema, de vocês entenderem isso, certo? Então, bora lá, meu povinho da minha turma, 19FC02. Vou aqui pro cantinho, vão pegar o material de vocês, o livro de profissão de cuidador, certo? Já vão abrindo aí no capítulo 14. Pera, deixa eu me diminuir aqui. Pronto. Já vão aí abrindo o capítulo 14, tá? Página 67, onde a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando vocês pegarem o material, gente, sempre digo, mas eu vou repetir. Leiam o material, revisem, olhem direitinho e aí assistam o conteúdo, depois vem com o exercício, certo? Sempre nessa sequência para ficar tudo ok. Então, bora lá. Vamos trabalhar, então, capítulo 14, violência e maus tratos, a partir da página 67, certo? Quando a gente fala nessa situação de violência e maus tratos, eu queria começar perguntando para vocês o que é que vocês entendem por violência. Por quê, professora, você está me fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes a gente tem a visão de violência só como algo físico, não é mesmo? Vou ser bem sincera. Quando eu penso em alguma violência, eu penso em alguém batendo no outro, em alguém agredindo o outro. Mas nós vamos conhecer hoje outros tipos de violência, além da agressão física. E aí existem outras até muito mais letais para o indivíduo, que muitas vezes ele sofre muito mais, porque ele nem percebe que está sofrendo essa violência, né? Ele é uma vítima aí que sofre calada, que não sabe dizer, que não sabe como abordar isso. Então, violência nada mais é, né, do que a gente violar, o nome está dizendo, violar o direito do outro. Isso vai desde uma agressão física até uma agressão moral, uma agressão financeira, uma agressão psicológica. Então, existem muitas situações em que nós podemos sofrer violência e que nós podemos, sim, presenciar essas situações na vida dos nossos pacientes. Por isso que, de antemão, já quero que vocês tenham essa visão mais aberta sobre o significado de violência e já pensem o quanto é sério, né, a gente estar em um ambiente que possa estar acontecendo uma violência, o quanto nós temos também um papel de denunciar, de ser lá prestadores mesmo de serviço, de atenção, de estar lá atento a todo momento, porque muitas vezes nós podemos presenciar essas situações e é o nosso dever também estar lá intervindo quanto a isso. E claro, meu maior intuito aqui é para que vocês também entendam os outros graus de violência e jamais, como cuidador, apliquem nenhum ato de violência e maus tratos contra o nosso paciente, porque, claro, a gente preza sempre pelo respeito, pela empatia com o outro, tá? Então, vamos embora, bora lá. Para a gente iniciar falando sobre os fundamentos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a definição, que eu já tinha falado anteriormente, mas o material de vocês traz como violências sendo uma ação ou efeito de empregar força física, que é a agressão física, né? Ou intimidação moral contra outra pessoa. Então, a violência significa um ato violento, o ato de violar, o ato de invadir o espaço do outro. Então, qual é o nosso papel nessa situação, né? Quanto à violência e maus tratos, por que eu, como cuidador, tenho que ter noção disso? Por que no meu material eu tenho aí um capítulo só disso? Porque nós, cuidadores, temos o papel muito importante de sempre estar observando qualquer sinal ou sintoma ou indício de alguma violência, através do comportamento da criança, do adulto ou do idoso que a gente cuida. Muitas vezes, mudança na personalidade, principalmente de crianças,
podem indicar, sim, algum sofrimento psíquico, algum sofrimento de violência, alguma agressão. E às vezes ela, por não saber expressar direito, por não saber como se expressar, ela se expressa se tornando mais agressiva, ou pelo contrário, ficando mais retraída. Então, mudanças na personalidade do indivíduo podem sim apontar para maus tratos. Por mais que ele não diga, olha, eu estou sendo maltratada, mas se a gente conhece lá o perfil do nosso paciente, se a gente já sabe como ele se comporta e ele muda de comportamento, opa, tem que acender um pisca-alerta para a gente pensar nessa possibilidade, infelizmente, de existir algum ato violento acontecendo, certo? Então, importantíssimo. E aí, quando eu digo ato violento, gente, como eu falei e nós vamos ver mais à frente, é qualquer ato violento, não é só agressão física, não. É claro que além de perceber mudanças no comportamento do paciente, né? Perceber esses sinais, essa mudança de personalidade, a gente também tem que perceber o corpo do paciente. Porque se ele estiver sofrendo violência física, o corpo vai falar muito, né? Então, na hora do banho, é importante que a gente perceba algum aparecimento de mancha, de escoriação, né? Uma mancha roxa, uma mancha avermelhada. Na hora que for trocar uma fralda, for despir o paciente, dar banho na criança, dar banho no idoso, observa o corpo dele, né? Porque, claro, podem existir ali indícios, marcas que podem, acender um alerta para você. Queria também chamar a atenção que existe uma coisa que acontece muito atualmente, né? Muitas vezes a família contrata o cuidador ou deixa o idoso em um abrigo, em um lar para idosos e acha que já está fazendo muito, acha que aquele ato é um ato já suficiente para dizer que está cuidando e zelando pela vida daquela pessoa. Mas já se sabe e já se enquadra o ato de negligência, ou seja, de abandono, como também um ato de violência, certo? Então, sempre que você negligencia um idoso, uma criança, ou seja, você não dá atenção, ou mesmo chegar ao ponto de abandonar, de deixar em um local mas não estar lá presente, não visitar, não ir buscar informações sobre a pessoa, esse também pode ser considerado um ato de violência e está passível, inclusive, de processo, né? É abandono, e abandono não pode, abandono é crime, certo? Então, é muito importante que você, como cuidador, no momento que for contratado, pode ser que você seja contratado para trabalhar na casa que só tenha o paciente e você. Eu tenho alunos que trabalham dessa forma, que já trabalharam dessa forma, e que relatam, a família quase nunca aparece, a família não vai, a família não chega perto, a idosa sente falta da família, mas mesmo assim a família não aparece. Esse também é considerado um ato de abandono, certo? Não é porque está pagando lá alguém para ficar, está pagando as despesas, que por esse motivo já está fazendo tudo que tem que fazer. Tá? Então é importante a gente ter essa visão mais ampla também e saber que uma situação como essa pode sim se encaixar em um ato de violência. E quais são os principais tipos de violência que esses nossos pacientes sofrem, gente? O principal cenário, né, que a gente pensa é a física, a violência física. Mas ela não é a maior porcentagem. Justamente a maior porcentagem de violência é a negligência. É o esquecimento, é não dar atenção, é não sentar para conversar, é deixar lá na casa de abrigo e visitar de ano em ano, né? Deixar o cuidador lá e não ir lá visitar o idoso, apenas tratar as coisas com o cuidador, né? Saber se está precisando de alguma coisa e tudo mais, mas não ir até lá, não dar atenção a esse idoso. Esse é o principal tipo de violência que a gente vê quanto à questão de pessoas que dependem dos outros, né? Dependentes, idosos, crianças. O principal é a negligência. O que é a negligência? Como eu já falei, é o ato de negligenciar. O ato de você esquecer a pessoa, de você anular a existência dela, né? De você não se importar a ponto de não procurar, de não perguntar. Isso é negligência. Nós também temos muito porcentagem, 26% de violência psicológica, né? Aquela pressão psicológica, tortura, chantagem. Isso é muito comum também, principalmente nos idosos, gente.
como também a financeira, que entra com 20%. Então, financeira e psicológica nos idosos é demais, né? Então, aquelas ameaças de a senhora tem que me dar esses R$ 1.000, porque senão eu vou deixar de lhe amar, a senhora não me ama, a senhora ama mais filho fulano, porque filho fulano tem dinheiro, eu não tenho. Então a senhora não pode me dar esses R$ 1.000. E começa daí, né? Então vem a violência psicológica de comparação, de deixar a pessoa realmente psicologicamente abalada, misturada com a violência financeira, de querer extorquir, de querer pedir, de querer usufruir, né, do dinheiro, da pensão daquele idoso. E muitas vezes filhos chegam a ficar com o cartão dos pais, né? A ter o monopólio, o domínio financeiro inteiro. Claro que existem situações para isso, né? Um quadro de demência, numa situação de uma doença avançada, algum filho tem que tomar conta, realmente, não tem como o idoso ficar indo para o banco ou alguma coisa desse tipo. Mas é importante que ele tenha ciência do que está acontecendo. Se ele ainda tem consciência, se ele ainda sabe o que é, quanto ganha, se ele entende, que se dê, nem que seja uma quantia a ele, para ele se sentir mais útil, né? Que se mostre para ele, ó, papai, você tá recebendo tanto, mas eu tô fazendo isso com isso e isso com isso. Então, isso é importante para ele, isso é muito importante, tá? E quando isso é banido, isso não deixa de ser também uma violência, certo? Aí entra com 13% a violência física, né? Que é realmente a agressão física, e dentre outras, a violência moral, né? A violência do abandono, da negligência, que eu já tinha comentado. A violência sexual, que aí cada vez mais a gente vê em crianças essa violência chegando, né? E é algo tão, para mim, tão impensável, mas que infelizmente existe, que a gente tem que estar atento também. Observem o comportamento das crianças, seja a criança que você cuida, ou seja seus filhos, seus familiares, porque muitas vezes a criança ela não vai saber falar, mas o comportamento dela pode mostrar que ela está sofrendo esse tipo de violência, né? E violência medicamentosa, gente, que é algo novo, que muita gente não entende o que significa, né? Ai, não entendo medicamentoso, medicamento, mas é de dopar o paciente, né? Falando claramente, usar medicações para induzir muito sono, para deixar o paciente sonolento, para deixar ele dopado enquanto você faz suas coisas, e aí ele perde a consciência, a noção de si, porque ele tá com um excesso de medicação. Então também existe esse tipo de violência medicamentosa, e isso acontece mais do que a gente imagina. E essa aí eu me preocupo muito com nós cuidadores, porque somos nós que vamos administrar as medicações. Então muita atenção na hora de administrar a medicação, né? Se você vê que o paciente está muito sonolento, não está respondendo, né? Dormiu a noite toda e não acorda, vamos ver essa questão da dose das medicações para dormir, né? Conversa com o médico, conversa com a família, talvez esteja demais, talvez esteja em excesso, e isso pode sim se enquadrar como uma violência medicamentosa, certo? Então, muita atenção nesses pontos, porque todos eles são passíveis de processos, são passíveis de denúncias, tá? E eu não quero que isso aconteça jamais com vocês. Eu quero que vocês trabalhem com excelência e que sejam também vigilantes, que observem o paciente de vocês e denunciem quando preciso. Então, o que fazer, né? Essa é uma coisa que vocês me perguntam muito. Professora, mas eu vou falar e eu vou perder meu emprego, e como é que vai ser? Eu preciso do emprego. Eu acho que antes da gente ter um emprego, a gente precisa ter dignidade, né? A gente precisa ter caráter. E vivenciar ou presenciar atos de violência contra o outro e não denunciar também é ser conivente com aquilo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir identificar esse tipo de violência, verificar que aquele idoso, aquela criança está sofrendo algum abuso financeiro, sexual, moral, né? E tentar procurar meios de solucionar aquele problema, né? Então, denuncie. Primeira coisa que eu digo para vocês é observem, tenha certeza do que está acontecendo. E se você tiver certeza absoluta do que está acontecendo, não hesite em denunciar, não hesite em ir atrás dos direitos daquela pessoa, daquela criança, daquele idoso que está lá sofrendo violência e que não pode falar, que está acuado, que tem medo. Então, ele precisa que alguém fale por ele, certo? Até porque, se houver uma denúncia, você pode entrar como cúmplice daquela situação, certo? Outra coisa,
lembrem-se que existem estatutos, né? Existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, que defende essas pessoas, esses cenários. Então, já existe lei para isso. A denúncia ela vai ser feita, vai ser encaminhada para esses estatutos e a lei ela vai ser cumprida. E você vai ter feito sua parte, certo? Então, muito importante isso. Além disso, gente, eu sei que existem momentos em que a gente é mais ríspido, que fala mais alto, que se aborrece, né? O idoso, às vezes, torra a paciência, a criança torra a paciência e fica, meu Deus. Mas sempre que isso acontecer, sempre que você sair do controle, sempre peça desculpa, sempre reconheça seu erro e sempre procure fazer com que aquilo não se repita, né? É comum que alguma hora ou outra a gente perca o controle, fique com raiva, fique, né, às vezes não tá num dia muito bem e aí acaba ficando um pouco mais estressado. Mas procurem pensar que ali é o seu ambiente de trabalho, que você tem que dar o seu máximo mesmo, tá? E se acontecer, porventura, algum momento em que você perca o controle, peça desculpas, reconheça seu erro. Isso é o mais importante, tá, minha gente? Por fim, eu queria deixar a mensagem de denúncia, né? Existe o Disque Denúncia dos Direitos Humanos, que é o Disque 100, certo? Que serve tanto para denúncias de violência contra a mulher, contra a criança, quanto para idoso. Então, vocês podem ligar aí nesse Disque Denúncia e fazer essas denúncias, certo? De forma anônima, sem precisar se identificar e tudo mais. Vai com certeza fazer um bem para aquele idoso, para aquela criança que está sofrendo essa violência, certo? E para você mesmo, para você se sentir aliviado. E aí, aqui eu trouxe pra gente finalizar, dia 15 de junho, foi recente, né, gente? Recentemente, aí mês passado, no dia 15 de junho se comemora o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E eu termino com essa frase: viver sem violência é um direito, né? Não é um favor, é um direito que todos nós temos e que com certeza o idoso, a criança e qualquer pessoa também deve usufruir. Certo, meu povo? Então, o exercício vocês já sabem como vocês fazem, né? A gente vai enviar para vocês. Trouxe aqui uma das questões que vocês vão encontrar no exercício, tá, minha gente? Se tiver dúvida no conteúdo ou no exercício, manda para mim, vocês sabem já como é, né? Então, bora lá. Os tipos de violência sofridas pelo idoso são apenas de natureza física e psicológica. Falsíssimo, né, gente? A cara da fake news aqui, muito falso. A gente acabou de ver que existem vários tipos de violência. Verbal, psicológica, moral, financeira, medicamentosa. Então, tá falso, certo? Então, são essas questões que vocês vão encontrar. Essa é uma delas, tá? Quero que vocês vão lá, assistam o conteúdo primeiro, releiam o material, leiam de novo e depois faz o exercício, tá, minha gente? O nosso próximo conteúdo é sobre rotina, certo? Então, nós vamos falar... Peraí, bem rapidinho. Deixa eu me aumentar aqui pra ficar melhor pra gente. Prontinho. Então, nós falamos sobre violência e maus tratos, né? Deixa eu só pegar aqui meu livro, que eu gosto de acompanhar. Ok. Tá. E aí, o nosso próximo conteúdo, ó, bonitinho, seguindo o nosso cronograma. Nós vamos falar sobre rotina e segurança no ambiente domiciliar, certo? Então, tá imperdível. Eu aguardo vocês pra gente fazer, ó, conteúdo top. Beijo, gente!